Sabe uma coisa curiosa? Os verbos têm tipo uma personalidade. É sério. Alguns são super previsíveis, seguem a regra à risca, outros são meio rebeldes e tem uns que são bem peculiares. Hoje a gente vai desvendar como o comportamento de cada verbo ajuda a gente a entender a família a que ele pertence. Olha só, cantar, ouvir e ser. À primeira vista, o que eles têm em comum? Bom, são todos verbos, claro. Mas se a gente olhar de pertinho, o jeito como eles se comportam quando a gente conjuga, aí a história é completamente diferente. Cada um joga com um conjunto de regras próprio. E aqui tá o pulo do gato. Cada verbo pertence a uma família, com suas próprias regras. E entender essas famílias é o que faz toda a diferença para a gente dominar a conjugação e usar o português com muito mais confiança. Então, vamos decodificar cada uma delas. Basicamente, no universo dos verbos, a gente tem 5 grandes famílias: os regulares, os irregulares, os anômalos, os defectivos e os abundantes. Cada nome já dá uma boa pista sobre como eles funcionam. Vamos conhecer cada um. Vamos começar pelos mais comportados do grupo, os verbos regulares. Eles são a base, sabe? O padrão. Com eles, não tem surpresa nenhuma. A previsibilidade é a regra de ouro. Para entender tudo isso, a gente precisa falar de uma peça-chave, o radical. Pensa nele como se fosse o coração, o DNA do verbo. É a parte que carrega o significado principal. E nos verbos regulares, a regra é clara. Esse radical não muda. Nunca. Ele fica intacto. Quer ver na prática? Pega o verbo cantar. O radical dele é cante. Agora repara só, não importa a pessoa que a gente use, o cante está sempre ali, firme e forte. O que muda é só o finalzinho. Essa é a marca registrada de um verbo regular. Simples assim. Ok, agora a gente sai do mundo certinho e entra na zona dos camaleões. Os verbos irregulares e anômalos são os mestres do disfarce. Eles mudam de forma e às vezes mudam completamente de identidade. Os irregulares são o primeiro passo para fora do padrão. Aqui, o radical já dá uma mudada, mas é de forma sutil. A alteração é pequena e o verbo ainda se parece bastante com a sua forma original. Um exemplo perfeito é o verbo ouvir. Na primeira pessoa, a gente diz eu ouço, o radical vira onço. Mas se a gente for para outras pessoas, como nós, ele volta a ser ouve, nós ouvimos. Essa pequena variação já é o suficiente para ele ser classificado como irregular. Agora, se os irregulares são os camaleões sutis, os anômalos são transformistas profissionais. Neles, as mudanças no radical não são pequenas não, são profundas, drásticas, a ponto de criar formas que parecem pertencer a verbos totalmente diferentes. E o maior exemplo disso é o verbo ser. Olha só que loucura. Sou, és, é, somos. Os radicais são completamente diferentes entre si. É uma transformação total a cada conjugação, e é exatamente por isso que ele é chamado de anômalo. Para fechar nossa exploração, a gente chega nos especialistas, os verbos defectivos e os abundantes. Esses são os casos mais peculiares, com as regrinhas de funcionamento bem específicas. Os verbos defectivos, como o nome já dá a entender, eles têm um defeito, eles são incompletos. Isso quer dizer simplesmente que eles não existem em todas as formas de conjugação. Faltam algumas peças, mas as que existem funcionam perfeitamente. Então, vamos fazer um teste rápido. Se alguém pedisse para conjugar o verbo colorir na primeira pessoa, eu, o que viria à cabeça? Eu coloro. Soa meio estranho, não soa? Pois é, a resposta é: essa forma simplesmente não existe. Eu coloro não é uma forma aceita pela norma padrão da língua. O verbo colorir é defectivo e não tem essa conjugação específica. É um daqueles fatos curiosos que depois que a gente aprende, nunca mais esquece. E por último, temos os abundantes. Esses são fascinantes porque eles meio que têm uma vida dupla. Para certas formas, principalmente o particípio, eles oferecem 2 opções e as 2 estão corretas. Vamos pegar o verbo expulsar. Ele tem 2 formas de particípio. Uma que é irregular, expulso, e uma regular, expulsado. Ambas estão corretas, embora sejam usadas em contextos um pouquinho diferentes. É como ter 2 ferramentas diferentes para fazer o mesmo trabalho. E o expulsar não está sozinho nessa, viu? Vários outros verbos têm essa mesma dualidade. Por exemplo, salvar pode ser salvo ou salvado. Aceitar tem aceito e aceitado. Acender tem aceso e acendido. E gastar tem gasto e gastado.
É um ótimo exemplo da flexibilidade da nossa língua. Ok, depois de passar por todas essas famílias de verbos, fica a grande questão. No fim das contas, por que isso tudo importa? Como é que esse conhecimento de gramática se aplica na nossa comunicação do dia a dia? É que entender a personalidade de um verbo nos dá poder. Poder para evitar aqueles erros comuns, sabe? E mais do que isso, nos dá confiança. Permite que a gente se comunique com mais clareza, com mais precisão. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Assim como os verbos, muitas partes da gramática parecem um verdadeiro labirinto. Mas, como a gente viu aqui, com a abordagem certa, até os conceitos que parecem mais difíceis podem ser desvendados. Fica a pergunta no ar: qual outro mistério da língua portuguesa parece super complicado, mas que no fundo pode ser bem mais simples de entender?